amando, gente. Eu chorei horrores aqui nessa constelação que nós fizemos. E como a André falou, eu vou falar um pouquinho dessa parte racional das emoções. Vocês vão entender como que a gente gera resultado na vida. Mas antes eu quero falar para vocês do meu ponto de vista do que é ser uma mulher inabalável. Eu acredito, é aqui, né, nessa setinha? Eu acredito que uma mulher inabalável não é uma mulher rígida. Tem nada a ver com rigidez. A mulher inabalável, ela sabe como crescer e evoluir a partir das dificuldades. Tem um termo que eu gosto muito de usar, quem já me segue conhece, que é a antifragilidade. Ser antifrágil não te torna uma mulher rígida, porque quando você é rígida, você negligencia suas emoções. A mulher antifrágil, que é a mulher inabalável, ela reconhece quais são as suas emoções, ela sabe quais são os seus gatilhos, ela sabe o que ela precisa eliminar da convivência dela para ela ter os resultados que ela quer construir na vida. Então, como a André falou, comecem a olhar na vida de vocês, o que está sugando tempo, energia, que precisa sair, que precisa dar espaço para coisas positivas. E a gente vai falar de resultado agora, então. Mas, para quem ainda não me conhece, vocês vão entender até o final da minha palestra o que é libertar a loba. Não tem nada a ver com o que as sexólogas falam por aí. E não tem nada a ver também com a melhor idade dos 40 anos. Tem a ver com uma energia que existe dentro de todas nós e que em algum momento a gente esquece. E aí, para começar, quem ainda não me conhece, quero me apresentar. Meu nome é Marielle Sena. Eu hoje tenho clareza de todos os meus papéis e as minhas atitudes, como que elas impactam nos resultados que eu quero ter em cada um desse papel. Eu sou mãe, sou filha, sou irmã. Nesse sistema, eu sei que as minhas atitudes impactam no meu sistema familiar e os resultados que eu colho com as minhas atitudes. Eu sou amiga, logo, as minhas atitudes impactam no meu sistema social. E eu também colho resultados desse sistema. Eu sou companheira, eu sei muito bem como que as minhas atitudes geram resultados dentro do meu relacionamento amoroso. E aqui, gente, eu estou falando de mim, mas vocês já começam a analisar nos sistemas de vocês, os papéis que vocês têm na vida e quais os resultados que vocês estão colhendo em cada uma dessas áreas. Eu também sou psicoterapeuta, mentora de empreendedoras, sou especialista em finanças, fiquei conhecida como a loba das finanças, por ter trabalhado com tantas mulheres, ter ajudado a alavancar negócios. Sou professora de MBA, sou comunicadora, e aí eu quero falar para vocês, aqui eu sei que as minhas atitudes geram resultados financeiros e resultados na minha área profissional. Então, eu tenho várias áreas que geram resultado na minha vida. A gente não vai falar aqui só de dinheiro. Dinheiro é uma energia, uma consequência de tudo que você está plantando. É o que você está colhendo. Assim como saúde e outras energias que também aparecem com os resultados, né, que você está colhendo, de acordo com o que você está plantando. E hoje eu me considero uma mulher multiplicadora e uma loba livre. Hoje eu me considero porque eu tenho clareza de como gerar resultados na minha vida. Só que nem sempre foi assim. Nem sempre eu tive essa clareza. Loba livre, uma mulher livre, uma energia que tem dentro da gente, que a gente vai libertar hoje. Energia de resultado. Eu sempre gostei muito do lobo, e lá no finalzinho da minha palestra vocês vão saber como que eu me conectei a essa energia. Mas depois que eu me conectei a essa energia, eu comecei a pesquisar um pouquinho mais. E quero falar para quem é mãe, por exemplo, que uma loba, apesar de defender o seu filhote, no momento certo ela sabe quando tem que deixar ele também sofrer para aprender a crescer. Então, a loba, ela tem essa flexibilidade da antifragilidade. Ela sabe que mesmo doendo, isso é importante para o filhote dela. Então, isso é ser uma loba, é essa energia que a gente tem dentro da gente, que vocês vão entender até o final da palestra. Então, nem sempre foi assim. E aí, eu preciso me conectar com a minha história. Só que, enquanto eu conto a minha história, eu quero que cada um de vocês se conecte com a história de vocês. Pode ter pontos comuns, podem ter pontos bem diferentes,
Mas a gente precisa conectar com essa história para entender como que nós estamos colhendo os resultados de hoje na nossa vida. E eu fui uma criança muito comunicativa. Eu fui uma criança muito divertida e eu fui uma criança bem espoleta. Eu era bem custosa mesmo. Sou irmã caçula, nós somos 4 mulheres. E eu acho que eu fui aquela que meu pai achava que ia ser o menino. E eu realmente nasci com uma energia muito custosa, de menino, sabe? Aquela energia que quer subir em tudo. E por ser caçula, eu fazia o que eu queria com as irmãs mais velhas, né? Eu realmente fui, eu não diria que eu fui mimada, porque os meus pais sabiam que eu era bem danadinha, mas eu tive a oportunidade de ser uma criança, de aproveitar a minha fase da infância. E por ser comunicadora, gente, eu com 5 anos amava isso aqui, ó, microfone. Quem é de Goiânia, não sei se vocês conhecem, tinha um Clube da Alegria que ficava na Praça do Sol. E eles faziam algumas campanhas, assim, criança que vier aqui no palco contar uma piada vai ganhar o pula-pula, vai ganhar uma maquiagem no rosto. Eu sempre ganhava, porque eu era a primeira a estar lá. E eu tenho uma irmã muito parecida comigo, que ela é meu oposto. Nós não somos gêmeas, a gente tem diferença de quase 2 anos, mas ela é muito parecida e ela morria de vergonha. Mas eu não estava nem aí, eu gostava. E eu ia mesmo assim. Na adolescência não foi diferente. Na adolescência, escola, eu dancei em grupo country, subi em palco, fui para Barretos, eu não tinha vergonha, adorava aparecer. Nunca tive esse problema, né? Essa timidez que a minha irmã tinha não era o meu problema. Na faculdade, né, no colégio, nunca foi diferente, eu gostava de apresentar, fazia parte dos grupos. E quando eu fiz a faculdade, eu sou formada em administração, foi a minha primeira faculdade, depois eu fiz ciências contábeis. Quando eu me formei, eu decidi, eu já saí da faculdade decidida, que eu queria atuar na área financeira. E na área financeira existe uma função que é o controller, que é um cargo máximo dentro da parte de gestão, é o braço direito da alta gestão. E eu saí da faculdade com 20 anos falando que eu ia ser controller. E como tudo na minha vida, eu sou muito dedicada, realmente eu conquistei isso. Antes dos 30 anos, eu já tinha assumido uma função de controller em uma empresa. Eu era muito bem remunerada, meus bônus anuais passavam de 100 mil. Só que chegou um momento, lá em 2017, 2018, que eu não estava feliz. Eu já tinha um filho, que estava para fazer 2 anos, e eu acredito que, como aconteceu comigo, pode ter acontecido com algumas de vocês, que quando a gente se torna mãe, a gente começa a questionar algumas coisas, né? Como, por exemplo, o que eu estou fazendo que vai agregar no futuro do meu filho? Que mundo que eu quero para o meu filho quando ele estiver adulto? O que eu estou fazendo para transformar esse mundo? E eu comecei a questionar isso. E aí, os meus resultados financeiros não estavam me trazendo felicidade mais. O salário muito bom, o status, porque com 30 anos como controller, eu era mais nova da empresa. E eu já era braço direito dos diretores. Mas aquilo não estava me trazendo felicidade mais. E eu comecei a questionar. Fiz uma transição, né? Eu saí da empresa. Até para sair da empresa foi complicado, porque eu era o braço direito, eu levei 6 meses, eu pedi conta. Era mais ou menos em outubro de 2017, eu fui sair em março de 2018, porque eu tinha que fazer buscar uma pessoa no mercado que pudesse assumir um papel de líder, né, que pudesse assumir esse papel de braço direito da diretoria. E aí eu saí. E eu saí achando que tudo ia ser lindo. Eu tinha reserva financeira para 1 ano. Então, gente, eu estou falando aqui para vocês de resultados financeiros, que a gente acha que quando tiver muito dinheiro a gente vai ser feliz e vai conseguir realizar tudo. E não é bem assim que acontece. E aí, quando eu saí desse trabalho, me veio o primeiro aprendizado. Resultado financeiro sem propósito não é prosperidade. Quem acha que ter resultado financeiro é ser próspero, está muito enganado. Se você trabalha a todo custo, mas isso não aquece o seu coração. Se você trabalha a todo custo, mas você não vê significado no que você está fazendo, isso vai por água abaixo. Isso vai sugar em alguma área da sua vida. Ou na sua saúde, ou nos seus relacionamentos, ou na sua relação com você mesma, na autoculpa.
Então, esse foi o meu primeiro aprendizado. E lá em 2018, apesar de ter decidido sair dessa empresa, ter decidido que eu iria buscar o meu propósito, eu ainda não tinha encontrado o meu propósito. E eu comecei numa busca, fiz coaching na época, eu comecei numa busca de encontrar esse propósito, mas eu estava tão preocupada em achar esse propósito que eu parei de valorizar o que eu já tinha construído até ali. E aí veio para mim o segundo aprendizado. Resultado financeiro sem gratidão não é felicidade. Se você não está satisfeita com o que você construiu até agora na sua vida, não espere ser feliz quando você começar a colher outros resultados. Isso não vai acontecer. A gratidão é a base da felicidade. E aí a gente tem que entender que felicidade não tem a ver com estar sorrindo todo dia. A felicidade, ela é um quentinho que está no nosso coração quando você sabe que você está fazendo a coisa certa. Sabe a congruência que a Andréa falou? Quando você está coerente. Quando você faz e fala coisas que aquecem o seu coração. E aí você olhar para quem você já é hoje, para o que você construiu hoje, e agradecer, ser grata por esse resultado, é o primeiro passo para você conquistar a felicidade. O que vier depois, se você não tem gratidão, não vai fazer diferença. Não vai aquecer seu coração também. Então, esse foi aí o meu segundo aprendizado nesse processo. O primeiro, eu consigo voltar aqui? Nessa setinha. Primeiro aprendizado, então, resultado financeiro sem propósito não é prosperidade. Eu posso disponibilizar também a palestra, tá? Se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês. Como que não vai querer, né, gente? Todas as palestrantes podem disponibilizar, né? Sempre bom. Obrigada. E aí, nesse processo, então, de buscar o meu propósito, eu fiquei muito perdida. Por quê? Porque eu tinha uma impressão, dentro de algumas pessoas que eu comecei a seguir, quando a gente começa a buscar o propósito, se tem alguém aqui tentando achar um novo propósito para a vida, a gente começa a seguir pessoas que não sabem explicar muito bem o que é propósito. E aí você começa a sofrer, porque você acha que vai vir uma luz do céu, Deus vai falar para você: Marielle, o seu propósito é esse, é divino. E não é por aí. Então eu comecei a sofrer muito, porque eu fazia testes do que eu queria fazer. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a aceitar opiniões na minha vida que não faziam nenhum sentido. Eu, nesse período, assim que eu saí do meu trabalho, em 2018, eu estava finalizando a minha segunda graduação em Ciências Contábeis. E aí eu decidi que eu ia fazer o meu teste de suficiência, né? Ciências Contábeis também tem um teste de suficiência para você tirar o conselho. E eu fui fazer essa prova, estudei muito, gente, eu fiquei 6 meses estudando muito, terminando a faculdade, fiz a prova, passei. E também me sentia vazia. Para mim, aquilo ali não fazia sentido. Eu não queria mais atuar daquela forma. E aí, algumas pessoas começaram a me mandar edital de concurso. Nossa, você é super estudiosa, porque eu sou Caxias mesmo. Você é super estudiosa, faz esse concurso aqui. Eu cheguei a fazer concurso na Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. No dia da prova, eu não fui. Eu cheguei a estudar, fiz cursinho, no dia da prova eu não fui. Falei, eu não quero isso para a minha vida. Mas eu aceitava as pessoas falando qual era o meu propósito. Porque eu estava perdida. E aí me veio o terceiro aprendizado. Resultado financeiro sem planejamento não é abundância. Se você acha que você vai ganhar dinheiro e que o dinheiro por si só vai fluir na sua vida, que vai gerar resultados e vai multiplicar, você está enganado. Existe um termo que é a responsabilidade, autorresponsabilidade. Para tudo que você tomar decisão na sua vida, tenha autorresponsabilidade. E naquele momento que eu decidi sair do meu trabalho, eu não tive autorresponsabilidade, eu não me planejei. Tudo bem, fiz um planejamento financeiro, eu tinha reserva para 1 ano, estava super tranquila. Eu não cheguei a mexer na minha reserva em 1 ano. Na época eu era casada, meu ex-marido conseguiu manter a casa tranquilamente, eu cortei algumas coisas que eram desnecessárias e a gente manteve. Mas eu não consegui alimentar o meu propósito, porque eu não me planejei. Então, tenham em mente o seguinte, propósito.
ele requer autoconhecimento, não tem nada divino. O que você faz tão bem? O que as pessoas te procuram? E o que esquenta seu coração quando você faz? Basicamente é isso. Às vezes você acha bobeira ser uma boa cozinheira. Mas se você produz pratos deliciosos, o que mais que você pode produzir na sua vida ou na vida de outras pessoas que pode gerar resultado para você também? E pode ser esse o seu propósito, talvez mais simples do que você imagina. E aí, nesse processo, então, de aprendizagem, eu comecei a buscar coisas que realmente fizessem sentido. E eu decidi que o meu propósito era ajudar outras pessoas também a se conectar, não só com esse propósito, mas gerar resultado na vida delas. E eu nunca acreditei que resultado fosse só financeiro, apesar de ser educadora financeira. Sempre quando eu fazia uma mentoria, eu observava que não adianta você ter dinheiro se você não tem essa prosperidade, essa felicidade e essa abundância na sua vida. Então, fui buscar ferramentas que me ajudassem a conectar. E aí, nesse processo, eu refleti. As crianças, elas nascem prósperas, elas nascem felizes e elas nascem abundantes. Para a criança não tem nada difícil. Se ela quer fazer uma coisa, ela vai. Às vezes ela vai machucar, pode ser que ela fique com um pouquinho de receio, mude a forma de fazer, mas ela não desiste. Criança é insistente. Eu tenho um filho de 6 anos que ele é muito insistente. Quando ele quer uma coisa, é difícil tirar da cabeça dele. Você tem que negociar muito, tem que ser boa negociadora para conseguir tirar. Se as crianças são assim, por que isso muda? Com o passar dos anos, a gente começa a ficar medrosa, a gente começa a ficar ingrata, infeliz. O que muda? E aí agora eu quero trazer para vocês esse lado da racionalidade das emoções. Eu quero mostrar para vocês o que acontece na nossa mente. Vocês vão ter várias terapias aqui, né, profundas, a gente vai emocionar, eu me emociono em todas elas, porque hoje eu permito que as minhas emoções me mostrem o caminho. Mas vocês querem entender como é que a mente da gente funciona enquanto a gente está fazendo uma terapia? Eu vou trazer para vocês esse lado racional, para vocês entenderem como é que funciona o sistema da nossa mente. Nossa mente, ela é dividida em 3 níveis. Isso aqui não é nível de prioridade. É nível de profundidade, é o quanto a gente consegue ou não ter acesso. Quando a gente fala desse núcleo, que é o nosso inconsciente, é o lado mais profundo da nossa mente, ele é um lado que a gente não controla. É responsável pelo nosso sistema nervoso central. É ele que é responsável por fazer o nosso corpo funcionar, o nosso coração bater, o nosso sangue correr pelas veias. Ele funciona naturalmente, ele tem uma estrutura que sozinho entra em funcionamento. É responsável pela nossa imunidade e o funcionamento completo do corpo. Esse sistema, ele nunca dorme. Quando dorme, é a falência, né? É a morte. Então, o sistema está em funcionamento. Pode ser que ele esteja desequilibrado. E aí vocês vão entender no final dessa explicação por que muitas questões emocionais não resolvidas geram sintomas físicos. Porque são 3 áreas da mente totalmente interligadas. E que se você não cuidar com carinho de cada uma, alguma delas vai ficar sobrecarregada. Esse outro círculo aqui preto, que está externo, é o nosso lado consciente. É o nosso lado racional, lógico, crítico. É por ele que a gente aprende matemática, é por ele que a gente consegue aprender a linguística. Por isso que nós temos tantos idiomas, aqui a gente aprende o português, nos Estados Unidos a gente tem o inglês. É através dele que a gente aprende a linguística, as coisas lógicas da vida. É aqui também no consciente que ficam armazenadas as informações que você precisa acessar rápido. O nome das pessoas que a gente acessa todos os dias, que a gente mais convive, telefone, o caminho de casa para o trabalho. É através dele que você está aqui agora me ouvindo e criticando. Será que isso faz sentido ou não faz sentido? Então, é o nosso lado crítico. Mas existe uma área da nossa mente que é a área que mais impacta nos nossos resultados, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, e que a gente, muitas vezes, não sabe, não conhece. E a gente acaba negligenciando, que é essa parte amarela aqui, que é o nosso subconsciente. O subconsciente, em termos de profundidade, ele fica ali entre o consciente e o inconsciente.
É a parte da nossa mente onde a gente armazena as emoções, as memórias de longo prazo, tudo que a gente viveu na vida até agora está armazenado no seu subconsciente. As experiências de vida que você tem, boas ou ruins, elas estão armazenadas no seu subconsciente. Algumas pessoas conseguem acessar isso de forma consciente, rápida, que são aquelas memórias que a gente tem. Se eu falar para vocês agora, acessa uma lembrança sua da infância que te trouxe muita alegria. Algumas de vocês têm esses acessos, a maioria tem. Mas existem algumas lembranças e algumas memórias que ficam armazenadas de uma forma tão profunda que a nossa mente consciente não consegue acessar, se não for através de uma técnica que a gente chama de hipnose. Por quê? Porque as emoções, elas são reações químicas, né? Hoje de manhã a Olivia falou para a gente aqui da energia. A energia das emoções. Emoção, gente, é reação química no nosso corpo. E nós temos 5 emoções básicas. A gente não controla emoção. A emoção não pode ser controlada, por mais que você tente. Mas, através das emoções, geram sentimentos. Os sentimentos a gente consegue interpretar. E sentimento nada mais é do que uma interpretação que você dá para a sua emoção. Alegria, para mim, pode ser uma interpretação e para você pode ser outra interpretação. A gente chama isso de significado. O significado que você dá para uma emoção gera esse sentimento. E podem ter combinações de emoções que geram sentimentos. Por exemplo, indignação. A indignação, aquele sentimento de indignação, ele vem do casamento, da raiva com a repulsa. É uma coisa que para mim não é legal. Eu estou com raiva disso, não quero isso para a minha vida, não aceito isso mais, e aí eu estou indignada. Então, as emoções, elas não podem ser controladas. Os sentimentos é o significado que a gente dá para essas emoções, e são eles que geram as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Então, o que a gente faz aqui dentro do nosso subconsciente é mudar o significado desses sentimentos, para mudar um comportamento. E é tão interessante como o nosso subconsciente funciona, a nossa mente, porque ela foi feita, quando Deus nos criou, Ele criou a nossa mente para economizar energia. Imagina se toda vez que você precisasse entrar no carro, você tivesse que aprender do zero a dirigir o carro. Então a gente aprende e armazena esse aprendizado. Sabia que traumas é a mesma coisa? Um trauma que você teve na infância, você aprendeu, criou um padrão com ele e ficou armazenado lá no seu subconsciente. E é por isso que nem sempre você consegue acessar, porque eu falei que emoção é carga energética, química. Imagina se toda vez que você lembrar de um trauma, seu corpo reagir àquele trauma. Algumas pessoas acessam conscientemente e podem me afirmar que o corpo reage. Aquelas pessoas que não acessam conscientemente geram comportamentos. E aí a gente não percebe que é por causa disso. É tão automático que você tem um comportamento padrão e não percebe que é aquela emoção lá do passado que está te falando que você é desse jeito. Criou um padrão. Nossa mente foi feita para criar padrão, para facilitar a nossa vida. Então, os comportamentos também são padrões que a gente aprende. Aqui ficam as emoções, as lembranças, nos protege. O subconsciente também é um nosso lado instintivo. Quando a gente dorme, o nosso consciente é o único que desliga. Nosso consciente desliga. O seu subconsciente, o seu inconsciente não desliga. O corpo continua funcionando. E o seu instinto continua funcionando. Se o seu filho chorar no quarto, o que te acorda é o instinto, não é o lado consciente, é o seu instinto. Às vezes a gente sente a presença de alguém dentro do quarto, dentro da nossa casa, e a gente acorda, é o instinto de proteção. Geralmente ativa o medo. Então, aqui no subconsciente, nós armazenamos as nossas emoções geram esse sentimento, e esses sentimentos repetidos criam padrões comportamentais na nossa vida. E aí, vou mostrar rapidamente, que meu tempo aqui está quase acabando, mas acho que vai dar tempo. Como é que funciona isso na nossa vida? Olha a nossa linha da vida, como é que funciona. Lá na barriga da mamãe, nosso sistema nervoso central ele é desenvolvido com mais ou menos 3 semanas de gestação.
E a nossa mãe também tem todo esse sistema funcionando dentro dela. Química atrás de química, emoção atrás de emoção. Mamãe sente uma emoção, gera uma química no corpo, vai direto para o sistema nervoso central, que alimenta o bebê. Imagina um bebê que nasceu numa família onde a mãe teve uma gravidez indesejada, a mãe apanha todos os dias, e todos os dias, quando dá às 18 horas, a mãe já sabe que o marido vai chegar e ela vai levar uma surra. É para ser impactante mesmo, gente, porque para um bebê que não tem aquele lado consciente formado, e uma informação importante, voltando aqui, o consciente, a gente só desenvolve com o tempo. Uma criança, ela nasce 100% instintiva. Com o tempo, ela vai aprendendo, vendo o comportamento dos adultos, indo para a escola, aí ela vai aprendendo a formar o lado racional dela, o lado crítico. Uma criança não nasce crítica e julgadora. Ela vai aprendendo a ser com a realidade que ela vive. Então, imagina esse bebezinho que não tem esse lado consciente, nem sabe o que está acontecendo, só sabe que a mãe está dando uma descarga de adrenalina nele. E ele absorveu isso. E como a nossa mente, a partir da terceira semana de gestação, ela já começa a armazenar essas emoções lá no subconsciente, foi a primeira vez, então, que esse bebê teve contato com uma emoção forte. E ficou armazenado no subconsciente. E aí essa criança vai crescendo, vamos supor um episódio lá de 5 anos de idade, e aqui ainda tem vários outros que eu posso citar, algumas pessoas podem se identificar. Desmame. Um desmame para um bebê sempre é agressivo. Por mais que a gente tente fazer da forma mais amorosa, para um bebê ele não entende, ele não tem carga consciente, racional ainda para entender que a mamãe teve que desmamar porque o leite estava secando, que a mamãe teve que desmamar porque ela tinha que voltar para o trabalho. A criança só sente, ela sente aquele sentimento geralmente do abandono, do medo, porque o peito representa isso para ela. E aí essa criança lá com 5 anos, tem um episódio da escola, por exemplo, que a mãe chega mais tarde, ela é a última criança a ir embora. E aí quando dá o horário, ela vendo todas as crianças indo embora, ela começa a pensar, fui abandonado. Minha mãe não vem me buscar. Começa a ficar com medo. Dose de adrenalina de novo. Aquela emoção que tinha sido armazenada lá atrás, ela somatiza. Alguém falou sobre crescimento exponencial. Para as emoções é assim que funciona também. Ela somatiza e vai para o subconsciente. No outro dia, conscientemente, a criança pode até esquecer, mas ela está sempre com aquela sensação que ela pode ser abandonada, ela pode ser abandonada. De repente, essa menina, vamos falar que é uma menina, com 15 anos, apaixona pela primeira vez. E o rapaz não é muito legal, não. Fala que não quer ficar com ela, que gosta de outra pessoa. E aí aquela emoção que estava desse tamanho, fica maior ainda. Fui rejeitada mais uma vez. E isso vai lá para o subconsciente dela. Aí a pessoa cresce, não sabe por quê. Né? A gente está falando aqui, estou olhando ali para a consteladora e estou lembrando de falar uma coisa para vocês. A gente está falando aqui da formação física da nossa mente, mas a gente já nasce com uma genética carregada de memórias, tá? Padrões familiares. Isso não vai ser da minha área, vai ser da área das consteladoras. Mas a gente vai repetindo padrões, e aí essa mulher se torna uma mulher adulta, com alguns problemas de relacionamento, com alguns problemas financeiros, porque ela não aprendeu a gerar resultado. Ela acha que ela não tem potência de resultado. Ela tem medo de arriscar, porque quando ela arriscou ir para a escola, a mãe abandonou, porque quando ela arriscou falar para o menino que ela gostava dele, ele rejeitou. Então ela começa a criar vários bloqueios na vida dela. E aí vamos supor que essa mulher que na vida adulta perde uma pessoa importante. Vou usar isso como exemplo, tá? Porque eu acredito que o luto é um dos momentos mais impactantes da nossa vida. Mas olha que interessante, esse fundo do poço nem sempre é um luto por ter perdido alguém. Pode ter sido um casamento que você criou várias expectativas e acabou, que tem as mesmas etapas de um luto. Pode ter sido aquele emprego que você amava e foi pega de surpresa por um desemprego. Pode ter sido relações que você cortou com pessoas que eram importantes. E como terapeuta, nós somos treinados a não julgar a dor do outro.
perder alguém e perder um emprego são situações diferentes, com pessoas diferentes, mas que a dor é individual. Eu não posso julgar que alguém que está passando por um processo de luto por ter perdido um filho sofre mais do que uma pessoa que perdeu o emprego. Eu não posso apontar o dedo para ela e falar isso. Depende. Cada pessoa enxerga esse sentimento de uma forma. E aí, quando essa mulher chega lá no fundo do poço, que é aquele momento, gente, que talvez nem aconteceu nada, isso aconteceu comigo em 2018. Eu pedi para sair do trabalho, mas eu entrei numa tristeza profunda, porque eu não tinha propósito. A minha vida parece que tinha perdido o significado. Meu filho era pequeno, não tinha energia nem para brincar com meu filho. Muitas vezes o pai dele levava ele para a escola, eu ficava na cama, tentando viver uma vida que não era a vida que eu queria viver, até eu me descobrir. Então, geralmente, as pessoas quando chegam aqui, elas começam a olhar e se questionar. O que eu fiz para estar nesse fundo do poço? E aí, existe, né, o ciclo do luto, que para todas essas situações é muito parecido. Começa primeiro com uma negação, primeiro você fala que não, aquilo não está acontecendo comigo. Enquanto você está na negação, você vai alimentando raiva. Depois você vai para a etapa da raiva, por que isso está acontecendo comigo? Aí vem a autoculpa, nesse momento você acha que você podia ter feito uma coisa diferente. E aí você sente raiva do outro também, por que ele me mandou embora, por que ele acabou comigo, por que meu marido me abandonou. Então tem todas essas etapas até você conseguir ir para o desfecho. Que eu diria que o desfecho, na verdade, é mudar o significado dessa emoção. E aí eu comecei falando para vocês do termo da antifragilidade. A antifragilidade, o que ela te ensina? Ok, eu tenho uma batalha. Eu não preciso ser guerreira. Porque a guerreira ela vai entrar e ela vai se machucar muito naquela batalha. Sangra. Você pode entrar e falar assim, o que eu preciso aprender com essa batalha? Para me tornar melhor quando eu sair dela. Ano passado, tem 1 minuto, mas eu ainda vou contar essa história. Ano passado, eu já, como psicoterapeuta, sou hipnoterapeuta, já conhecia todas as técnicas, e o ano passado eu passei por um processo de aborto de gêmeos. E nesse processo, ele veio seguido de luto do meu sogro, na época, né, que hoje eu sou separada, e seguida de divórcio. Nós dois já não estávamos bem, foi uma gestação que aconteceu totalmente fora de planejamento. E quando isso aconteceu, a gente olhou um para o outro e falou assim, eu não estou feliz nessa relação mais. Ambos concordaram que aquilo estava trazendo muita dor para a gente. E, gente, só tem 2 formas que a gente aprende na vida. Ou por repetição, ou por impacto. E nesse momento foi por impacto. Só que, o que foi diferente ano passado da minha tristeza profunda lá em 2018? Porque o ano passado eu não entrei no fundo do poço, apesar de ter sido, para mim, tá? Eu, Marielle, quando eu olho os fatos, eu falo, cara, ano passado para mim foi muito mais desafiador do que em 2018. Eu tinha motivos para cair no buraco. Porque eu apliquei antifragilidade na minha vida. E eu já tinha feito hipnoterapia, e eu já sabia quais eram as minhas feridas lá de trás, que me remetiam às emoções que estavam, os meus sentimentos que estavam repetindo na minha vida hoje. Eu já sabia, eu já tinha ressignificado, eu já tinha mudado o significado dessas emoções. E aí o que eu resolvi? Eu falei, com a minha antifragilidade, o que eu preciso aprender? Primeiro, foi um momento que eu estava super desconectada do meu espiritual. Então, eu precisei olhar para isso. Eu peguei a minha dificuldade, a minha dor naquele momento e falei, eu vou me reconectar com o meu espiritual. Eu preciso disso para me fortalecer. Então, eu olhei para o que eu precisava melhorar. Eu também estava vivendo uma vida automática. E quando a gente começa a viver uma vida automática, a gente volta a ser ingrata. A gente quase não para agradecer as coisas que a gente tem. E naquele momento eu olhei e falei assim, cara, eu sou muito feliz porque eu tenho meu filho de 6 anos muito saudável. Eu tenho uma casa confortável. Eu estou trabalhando com o que eu amo e eu posso aproveitar esse momento para ajudar outras mulheres que não sabem como superar o que eu estou passando. Mas eu sei, eu aprendi, eu estudei para isso.
Então, eu peguei aquele momento da dificuldade e transformei ela numa oportunidade. Oportunidade financeira, Mari? Não necessariamente. É claro que financeiramente vem. Mas foi uma oportunidade para eu evoluir como ser humano. Eu precisava melhorar o meu espiritual. Eu precisava me conectar mais com meu filho, eu precisava ser mais grata. Então, naquele momento, eu me conectei com as minhas vulnerabilidades através da dificuldade. E colher resultados na vida, gente, é isso. Não vai estar o tempo todo lindo. Você pode estar com a sua empresa impecável, funcionários maravilhosos. Naquele momento, você fala, é o melhor momento da minha empresa. Mas se você sofre um baque e não consegue sair dele rapidamente, você vai ficar dentro do buraco. E eu não estou falando para vocês aqui que é fácil. Eu gosto do termo é desafiador. É desafiador. Não estou falando para você que é fácil, mas é importante. Porque tem pessoas que vão precisar de você para se inspirar. Tem pessoas que estão precisando de você lá na sua empresa. Então, quando esse momento chegar, porque vai chegar, o desafio sempre chega. Ninguém vive uma vida, estável, linda e maravilhosa. Quando isso acontece, você parece que perde o sentido da vida. Né? Alguém falou aqui que quando está tudo certinho, estável, a gente está morto. Exatamente, a gente está nesse mundo para evoluir. Então, se não tem desafio, você não evolui. E eles vão chegar. Mas cabe a você decidir como que você vai encarar. Você vai ser a frágil que se esconde debaixo da coberta e chora e vitimiza e culpa todo mundo, culpa o marido, culpa o filho, culpa o sistema, se culpa. Ou você vai ser aquela pessoa rígida, que põe a culpa no outro, que xinga o outro, que briga com o outro, que afeta as suas relações e aí fica pior ainda. Ou você tem a terceira opção, de olhar para aquilo e falar assim, o que eu preciso aprender com isso? E eu preciso colher resultado. E eu preciso colher resultados. E como eu falei, não só financeiros, em alguma área da sua vida, aquilo vai te ensinar a colher resultado. Esse é o processo da antifragilidade. Meu tempo acabou? Não é possível. E aí eu quero finalizar aqui, falando para vocês. Posso ficar tranquila? A Andréa falou, a água parou, gente. 10 horas da noite a gente sai daqui, tô brincando, tá acabando. Pode ficar tranquilo um minuto. Mas aqui eu quero trazer para vocês essa história, né? Por que da loba, que a colega perguntou. Por que eu uso o termo loba? Eu me conectei a um livro há algum tempo, não sei nem falar quando, gente, eu já li esse livro tantas vezes, talvez algumas já conhecem. Inclusive, Mulheres que Correm com Lobos, inclusive eu e Cris temos um projeto, conheci a Alessandra, que é da Alessandra, também tem um projeto lindo com esse livro. E a primeira história do livro é La Loba. E La Loba é uma história que fala o seguinte, La Loba é uma mulher que vive na selva, na floresta, ela vive sozinha, e ela tem o trabalho que ela gosta de fazer é coletar ossos na floresta. E, particularmente, tem um animal que ela gosta muito de coletar os ossos, que são os lobos. E quando a loba ela encontra um esqueleto completo, ela faz um ritual. Ela coloca osso por osso na ordem, formando novamente aquele ser. E aí ela começa um ritual, e nesse ritual ela acende uma fogueira, começa a cantar, começa a dançar, e de repente, numa magia, aqueles ossos começam a cobrir de carne. E essa carne começa a cobrir de pelo. E conforme a loba vai dançando e vai cantando e vai colocando energia, aqueles ossos transformam em um lobo. E esse lobo, de repente, respira profundamente, ganhando vida, e corre pela floresta. E em alguma altura ele olha para trás, com um olhar de gratidão, e ele agradece La Loba por ter devolvido a vida a ele. É perfeito, indico para todas. Mulheres que correm com os lobos. E aí eu quero perguntar para você. Eu chorei muito quando eu li pela primeira vez, já devo ter lido umas 3 vezes. E aí, por que La Loba me conectou tanto com essa energia que nós temos dentro de nós? É o fogo criativo.
É essa vontade de querer resgatar os nossos sonhos, de querer resgatar os nossos resultados, de não aceitar viver uma vida medíocre, viver uma vida mais ou menos, de não aceitar ter um relacionamento mais ou menos, de não aceitar ter uma conexão com meu filho mais ou menos, o meu financeiro mais ou menos, que a minha empresa seja mais ou menos. La Loba me ensinou que existem ossos que ficam esquecidos dentro da gente e que talvez seja aquele sonho que você abandonou, talvez seja aquele perdão que você não liberou, talvez seja aquele perdão que você não pediu, talvez seja aquele eu te amo que você não falou. E tudo isso traz resultado para a nossa vida. Vocês acham mesmo que é possível prosperar, ser feliz e abundante, sem você estar alinhada com as suas áreas da vida? Nós hoje temos 12 áreas na vida que a gente traz dentro da roda da vida. E cada mulher aqui está trazendo uma área. Se vocês perceberem, a gente vai falar sobre o lado pessoal, o lado profissional, relacionamento amoroso. E se você aceita ser mais ou menos em qualquer área da sua vida, eu quero te falar uma coisa. A gente tende a fazer a mesma coisa em tudo na vida. Pode observar, se você tem um padrão comportamental, você está replicando ele em várias coisas da sua vida. Ah, eu sou procrastinadora. Isso não está te atrapalhando só lá no profissional, não. Provavelmente você tem um assunto que você tinha que resolver com seu marido, que você está deixando, ó, virar uma bola. Então, observa quais são esses ossos que você também precisa resgatar dentro de você. Foi isso que La Loba me ensinou. E é essa a energia da loba. Porque La Loba, gente, ela existe dentro de cada um de nós. É aquela energia da criança, de querer resgatar, de dançar. Sabe aquele fogo criativo que a criança tem? De querer inventar? Quem tem filho pequeno sabe. Meu filho o tempo todo quer inventar alguma coisa, quer fazer uma experiência. Mãe, vamos jogar um Mentos dentro da Coca-Cola, para ver se aquilo funciona mesmo. Eu fiz essa semana da água, detergente e óleo. Eles querem fazer experiência. Esse fogo criativo da criança, La Loba, existe dentro de nós. Mas em algum momento a gente silencia. Por quê? Porque as emoções, os traumas, as experiências negativas vão silenciando La Loba. E quando você chega lá no poço, se você não resgata, você continua dentro do poço. E eu costumo dizer, gente, que quando a gente não muda para melhor, a gente muda para pior, porque não existe estabilidade na vida. Se você ficar parada, você não vai ficar do mesmo jeito daqui 10 anos. Daqui 10 anos você vai estar pior do que você está hoje. O mundo evolui. E se você não evolui, você não vai ficar do mesmo jeito. Você vai regredir. É assim que funciona. Então, quem tiver a oportunidade desse livro ler, quero que vocês fiquem com essa reflexão, além dos 3 aprendizados que eu trouxe aqui, e que essa reflexão sirva para vocês, depois, durante o TMI, começarem a anotar quais são os ossos que vocês precisam resgatar para gerar resultados positivos aí na vida de vocês. E aí, para finalizar, eu quero dar um presente para quem está aqui participando. O presente é bom, não é? Quero dar um presente para vocês. Não, tá tranquilo, tranquilo. Eu vou oferecer para todas as participantes um desconto de 50% na análise de caso e na terapia completa. Então, basta falar, se quiser fechar esse final de semana, ótimo, eu ainda vou deixar mais uma semana aberto. Podem me chamar também, eu passo para a secretária, a gente marca a análise de caso e eu vou replicar esse desconto para o pacote completo de vocês de terapia, tá? Eu sou hipnoterapeuta, todo esse processo que eu expliquei para vocês aqui é um processo terapêutico que a gente faz em consultório. Lembra que eu falei para vocês que a gente só aprende 2 formas na vida? Repetição e impacto? Hipnose é uma terapia de impacto. Em poucas sessões, você toma consciência e já começa a trabalhar uma mudança comportamental, porque é de muito impacto. Então, a gente trabalha a ressignificação dessas memórias. Gente, não tem nada a ver com hipnose de palco, tá? A gente, às vezes, vê os shows de hipnose, acha que é aquilo, que você vai comer cebola. Na verdade, o estado hipnótico, ele é natural do ser humano. Vocês estão todas hipnotizadas agora. Enquanto você está focada em alguma coisa, você está hipnotizado. Alguns chamam de estado de flow. É uma atenção focada. Quando a gente faz a hipnose
Por intenção, que é o que a gente faz lá no consultório, a única coisa que a gente faz é isso aqui, ó. Consciente, não é aquele lado racional seu que fica criticando. Por exemplo, mudar comportamento é difícil, para que você vai fazer isso? Vou seguir um padrão, vou seguir um padrão, vou seguir um padrão. A única coisa que a gente faz quando induz o estado hipnótico é silenciar essa parte julgadora para que você possa acessar o seu eu mais profundo, que são as suas emoções armazenadas. Mas vocês fazem isso a todo momento. Durante a terapia que a gente fez aqui, aquela constelação que a gente fez com a Roberta, né? Com a Roberta, nós entramos em estado hipnótico. A gente estava totalmente concentrada na emoção. A hipnoterapia é isso, a gente concentra totalmente na emoção. E aí, durante o processo terapêutico, a gente faz a regressão para entender o que você sentiu naquele momento, entender o significado. A gente faz a ressignificação. Como emoção a gente não controla, a emoção, gente, quem dá o significado para ela somos nós. Tristeza, por exemplo, em algum momento ela pode significar para você uma saudade. Não necessariamente uma dor. Quando você lembra de alguém, dá aquele quentinho no coração, que você sente uma saudade, ela não precisa vir carregada de dor. O significado nós é que damos para ela. Então, nesse processo terapêutico, é isso que a gente faz. Regressão, ressignificação, mediação, porque podem ter partes envolvidas que precisam ser mediadas, e reforço positivo. Tá? Então, é um processo de muito impacto, mas que é altamente eficiente, eu falo porque eu passei pelo processo em 2018, como terapeuta eu amo fazer auto-hipnose, e sempre quando eu preciso eu faço para me fortalecer, porque a hipnose ela não é só para você acessar essas memórias traumáticas e ressignificar, ela também serve para acessar as boas memórias e de potencializar, porque em algum momento você foi potente, algum momento da sua vida. Quem pariu o menino aqui? Fala se não tem potência maior do que parir um menino. Parto normal, principalmente. Né? Passar 40 dias, às vezes, ali com corte, 7 camadas também da cesariana. Né? Potência existe aí dentro. Então, a gente traz essa potência também. Vou dar espaço, tá? Então, vocês têm direito aí a esse presente, podem me procurar. E aí eu tenho outros produtos que estão disponíveis nas redes sociais, tá? Como eu falei para vocês, eu também sou educadora financeira, mas hoje eu trabalho mais com finanças comportamentais, por isso que eu sou psicoterapeuta, porque eu vejo que o comportamento impacta muito mais no seu resultado do que o conhecimento técnico. Se você não muda comportamento, não adianta você ir para a melhor escola de finanças, que o seu resultado financeiro não vai aparecer. Então eu tenho esses produtos também, tá? Que é Finanças Descomplicadas, do comportamento à execução. E o curso de Finanças na Estética, que eu também trago conceitos da psicoterapia para quem atende na estética, para você poder alavancar seu negócio. E quero agradecer, estou nas redes sociais como @terapeutamarielle, quem puder me seguir, como é que é? Eu quero que o número de seguidores aumente, o mesmo número que está aqui. E do online também, hein? E do online também, que eu estou vendo as meninas lá, gente, no grupo super engajadas, eu adoro isso. Porque não é porque está online que a gente não precisa participar, né? Estão super engajadas, parabéns, vocês estão arrasando. Todas vocês estão arrasando. Muito obrigada, viu? Beijo, povo lindo!